Um bom dia para você, para sua casa, para toda a sua família. Que nesta manhã o Senhor ele possa resplandecer, colocar no seu coração a confiança nele, a confiança de que tudo vai dar certo. Porque é assim que será. E você precisa crer nisso, ainda que as coisas não estão acontecendo da maneira que você quer. Nós precisamos entender que nada foge do plano de Deus. Nada foge daquilo que Deus tem e quer para mim e para você. Quando nós confiamos no Senhor, a palavra se cumpre. E a palavra diz para mim e para você: confia no Senhor. Entregue a Ele os teus caminhos. Os teus caminhos, os teus pensamentos, os teus planos, os teus sonhos. Aí Ele diz: confia nele. E tudo Ele fará. Algumas traduções diz que Ele fará o que você necessita. Eu gosto da tradução que diz: e tudo Ele fará. Porque quando eu e você confiamos no Senhor, nada dá errado. Quando eu e você confiamos no Senhor, sempre vamos agradecer, sempre vamos glorificar ao Senhor. O Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você. E esta palavra, ela está aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Aqui o Senhor, Ele vai dizer para mim e para você qual é o segredo que eu e você necessitamos para vencer. Assim, eu e você, quando nós ouvimos, quando nós obedecemos, quando nós praticamos aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você, pode ter certeza que tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você no mundo espiritual, nós vamos tomar posse. Mas há uma parte que me cabe. Aqui no mundo, o mundo pode dizer que não faz muita diferença. O mundo, ele vê somente o físico. Deus, ele vê o físico, mas a visão dele está no espiritual. Porque é de lá que se concretiza tudo, na minha e na sua vida. É no mundo espiritual que vem tudo aquilo que eu e você precisa. Olha o que 2 Crônicas 7, no versículo 14, vai dizer para mim e para você nesta manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está dizendo para mim e para você, a oração, ela é muito poderosa. A Bíblia diz para mim e para você, para que possamos conhecer, viver e praticar. A oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Mas aqui na sociedade, a pessoa vai dizer: não, eu orei muito tempo, não aconteceu nada, eu oro, nada acontece. É engano do diabo, viu? É porque Deus ainda não trouxe o que precisa chegar. Porque para tudo tem um tempo e eu preciso aguardar. Alguns aguardou a promessa 20 anos, outros 30 anos, outros foram menos, outros foram mais. Eu preciso entender que a Bíblia diz que para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Isso significa que Deus, Ele pode mudar a história da nossa vida em um piscar de dedos. Um dia para Deus é suficiente para Ele completar uma grande obra na minha e na sua vida.
Mas nós precisamos crer. E como eu provo para Deus que eu creio? Orando, não desistindo de orar, porque a oração ela é poderosa. No mundo espiritual, a arma mais poderosa que você tem é a oração. Mas você precisa conhecer, você precisa saber o que é uma oração. É um diálogo com Deus, sim, mas existe fases da oração. Existem coisas que você precisa saber para você colocar na sua oração. Aqui a palavra ela diz para mim, para você, ela diz assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, eu e você, para Deus, não somos chamados pelo nosso nome. Nós somos chamados povo de Israel. Ou seja, foi por causa da oração, foi por causa do clamor de Israel que hoje nós estamos aqui. Ou seja, Deus usou um homem. Deus usou um homem. Entenda que sempre precisa só de um. É uma oração, é uma pessoa, é um. Foi só Jesus quem morreu na cruz para salvar a mim e a você. Foi só um homem, Moisés, que libertou um povo inteiro do Egito, da escravidão. Foi Israel a quem Deus escolheu para que nós, povo que não era de Deus, pudéssemos ser conduzidos e ser hoje chamados povo de Deus. Foi através de Israel. Então o Senhor, Ele diz para mim e para você que primeiro nós precisamos ser chamados de povo de Deus. Para que eu possa reivindicar algo a Deus através das minhas orações, eu preciso entender, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, se eu quero que as minhas orações sejam respondidas. Isso não quer dizer que será do meu jeito, é do jeito dele. Mas que as minhas orações, elas são atendidas, elas são. Mas quando eu preciso entender que o jeito dele é melhor, eu preciso me converter. Eu preciso entender que eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso aceitar aquele sacrifício que ele fez na cruz. Eu preciso reconhecer que esse é o maior milagre da minha vida. Após eu reconhecer, o Senhor, Ele diz para mim e para você: se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, todos esses passos eu e você vamos precisar dar dentro da oração. Sermos convertidos, sermos verdadeiramente cristãos, aqueles que vivem a palavra de Deus, fazendo aquilo que Jesus fazia. Aí nós temos que ser humildes, porque Jesus nos ensina através da palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós vamos precisar ter humildade quando fizermos a oração. Humildade é entender que Deus é o único autor e o consumador da minha fé, da minha vida, da minha existência e de tudo aquilo que eu tenho. Ele é o meu Deus. Ele que me esforça, Ele que me dá a vida, a saúde, o trabalho, as condições para buscar. Ou seja, porque eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu preciso entender que a maior parte é a vida, é a força, é a saúde, é o ânimo. Isso eu não tenho. Mas quando eu tenho Jesus, Ele me dá. E aí, quando eu consigo colocar isso nas minhas orações, Ele diz: e buscar
a minha face. Não adianta você pedir algo para Deus se o seu coração não tem a intenção de segui-lo verdadeiramente. Estou dizendo um exemplo. Não adianta você dizer para Deus, ó Deus, eu te amo tanto, eu vou fazer a tua obra, eu vou seguir os teus caminhos, eu vou ir aonde o Senhor mandar. Se essa não for a sua vontade, Deus, Ele está vendo. Ele quer que você abra verdadeiramente o seu coração. Você precisa dizer, Deus, não é o meu sonho, sabe? Te servir, seguir ao Senhor, levar o Evangelho, não é. Mas como eu sei que essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, eu vou viver. Me dá então, porque eu vou viver. Porque eu não quero estar distante do Senhor. Eu não quero viver aleatoriamente. Eu não quero perder a minha vida. Eu quero ganhar a minha salvação. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Eu não quero, Pai, perder a minha salvação. Eu preciso da ajuda do Senhor. Preciso da ajuda do Senhor para entender o seu plano, para entender o seu querer, para cumprir a tua vontade. Muitas vezes você é aquela pessoa, aquela mulher que trabalha, e que na verdade nunca nem sonhou e nem sequer imaginou estar em casa, cuidando do seu marido, da sua casa. E muitas vezes foi só para isso que Deus te chamou. Mas você quer agradar a Deus. E aí você fica o dia inteiro na igreja. E você trabalha de manhã na igreja, de tarde na igreja, de noite na igreja. E o Senhor está chamando sua atenção. Filha, presta atenção. Preste atenção. Se o meu povo orar, se o meu povo buscar, se o meu povo orar e pedir, eu vou descer, eu vou ouvir a sua oração. Em outras palavras, Deus vai te dar a direção que você precisa. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Minha irmã, você precisa entender. A mulher casada, ela tem o dever de orar sem cessar. Mas ela tem o dever e a obrigação de cuidar do seu marido, da sua casa, dos seus filhos. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, o Satanás vai fazer. Então, se Deus ele chamou você para casar, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Primeira obra que você precisa fazer é dentro da sua casa. Cuidando do seu marido, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos. E se tiver o ídio, você pode ter certeza. Primeiro, você vai precisar aprender a ser serva, humilde, orando e buscando em Deus o direcionamento dele. Porque a casada, o dever dela é cuidar do seu marido. A viúva, a solteira, aquela que não tem compromisso, no geral, que não tem compromisso com outra pessoa, e nem Deus a propôs para isso, o dever dela é a obra de Deus, é a casa de Deus. Há muitas aí que tem esse chamado, cuidar da casa de Deus. Mas você, minha irmã, já perguntou para Deus? Meu irmão, você já perguntou para Deus se o chamado que Ele tem para você, se o que Deus tem para você é verdadeiramente estar o dia inteiro lá no templo? Porque você vai ser cobrado. Você vai ser cobrada. Quando você chegar no céu, Deus vai te perguntar onde está seu esposo. Lembra o que aquela mulher respondeu para Jesus? Eu não tenho esposo. Jesus disse para ela, dissesse bem, 5 esposos tivestes, mas nenhum era teu. Ou seja, quantas funções você está pegando para si que não te pertence? Querendo agradar a Deus. Não é do nosso jeito mesmo. Não é da nossa maneira. É do jeito dele. Nós precisamos pedir, orar, buscar o plano de Deus para a minha vida. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus e não no centro da permissão. Porque Deus, ele permite. Você quer ficar lá na igreja? Deus permite, minha irmã. Deus permite, tá, meu irmão? Só que no grande dia, o dia do julgamento, você vai ter que prestar conta. O que você mais tem, o que você tem de mais precioso nesta terra,
é o seu tempo. E quanto dele você utilizou na sua família, que é a herança que Deus te deu. Você precisa disciplinar seus filhos. Você precisa mostrar exemplos para os seus filhos. E não é na igreja que você faz isso. Porque você é a igreja. Você carrega Cristo dentro de você através dos seus atos e das suas ações. Então são os seus atos e as suas ações que vão falar mais do que você. Mas isso é dentro da sua casa. Porque seus filhos não vão querer estar 24 horas na igreja. Não estou dizendo que você não tem que ir para a igreja. Você precisa sim estar em comunhão com os irmãos. Jesus nos ensina isso. Mas a maior comunhão que você precisa estar é com a sua família. Se Deus te deu uma esposa, se Deus te deu um esposo, observe qual tem sido o tempo, qual tem sido o cuidado que você tem tido com ela. Porque você vai ser cobrado daquilo que você deixou de fazer, porque você achou que estava agradando a Deus da sua maneira. Há muitas pessoas hoje na igreja fazendo isso, deixando a família de lado e buscando fazer os afazeres do templo. Os afazeres do templo é para os solteiros. Os afazeres do lar é para os casados. Isso não quer dizer que o casado não vai fazer a obra. Isso simplesmente quer dizer que eu preciso estar dentro do centro da vontade, do plano dele. E para isso, eu vou precisar orar, me humilhar, buscar a face dele e perguntar para ele: Pai, qual é o seu plano para mim? Para mim, ele disse: eu tenho um plano para você. E o plano que eu tenho para você está incluso casamento. Mas eu já te provei. E você já foi aprovada. Agora, você, Eliane, pode ir pregar o evangelho. Porque você cuidou da sua família. E eu sei que quando eu te der outra família, você vai cuidar bem dela também. E o ID do Senhor está contigo. Após nós seguirmos os passos da oração, nós vamos ter a confirmação de Deus. O que eu estou fazendo é o centro da vontade de Deus. E aí seu coração está em paz. E você entende, é isso. É ser uma boa esposa, é ser uma boa mãe, é dar um bom testemunho na minha vizinhança, é pregar o evangelho, é estar no templo, sempre que tiver a oportunidade de estarmos em união, sem que haja conflitos na minha família, porque esta é o presente que Deus me deu. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Deus, Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu despertar, pelo Teu revelar, ó Deus, uma oração. Uma única mulher que levantar um clamor ao Senhor. Oh Deus, quão grandes coisas o Senhor fará por esta e pelos Teus. Oh Senhor, foi só Moisés que se dispôs, ainda que ele não queria, ainda que ele arrumou desculpas, ele se dispôs quando ele entendeu que era o plano do Senhor e que o plano do Senhor é perfeito, é bom e é agradável para nós. Oh Pai, muito obrigada por ter aberto os meus olhos para o plano perfeito do Senhor. Assim eu peço ao Senhor que abra os olhos do teu filho, da tua filha, aquele que está desperdiçando o seu tempo, como o filho pródigo. Desperdiçando o tempo achando que está agradando ao Senhor, quando na verdade não está fazendo aquilo que o Senhor predestinou para que ela fizesse. Pai, mas a misericórdia do Senhor é enorme. E através desta oração o Senhor pode tocar, o Senhor pode abrir os olhos do teu filho e da tua filha, para que o plano do Senhor venha a ser alinhado com tudo aquilo que o Senhor tem
O Senhor tem bênçãos, o Senhor tem maravilhas para cada um dos teus filhos, Pai. E eu determino que cada um dos teus filhos irá receber, Deus, as bênçãos espirituais. E elas virão no mundo físico. A proteção, a paz, o amor, a alegria. Oh, Deus, o prazer de ouvir. Eu te amo, Pai. Eu te amo, mãe. Oh, mãe, quão feliz eu sou de ter a senhora como mãe. Porque você está presente. Porque você é aquela que quando precisa você está ali. Oh, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos ajudar, nos ensinar a buscar ao Senhor verdadeiramente. Muitas vezes não é o plano do nosso coração. Muitas vezes não é o nosso querer, mas quando nós obedecemos, oh Pai, a glória do Senhor, ela é revestida em nossa vida. O Senhor é glorificado e nós nos alegramos na Tua presença. Muito obrigada, Pai. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, na vida, no lar e na família de cada um dos Teus filhos, assim como está na minha, Deus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, hoje, amanhã e para sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas, ajude outras pessoas a entender que os meus planos são errados. Os planos de Deus são perfeitos. Não adianta servir a Deus do meu jeito. Não é de qualquer jeito. É do jeito dele, é do jeito que ele quer. Então faça, cumpra. E eu faço um pedido para você, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu peço a você, se você gostou, clica lá no joinha, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, faça lá a sua pergunta, porque o Espírito Santo vai me direcionar para responder para você. E assim, eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.